Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com certeza, todos conhecemos a brincadeira do telefone sem fio. Um colega dizia X no ouvido do outro, que repetia para o seguinte, esse para o próximo, e assim prosseguia até completar o círculo de crianças, trazendo o enunciado de volta. Porém, nunca chegava a X. Outro tinha dito X no início, mas lá no final chegava Y, W, Z, corroborando o ditado de que contar um conto é acrescentar um ponto, ou descontar um ponto. E eu pensei em iniciar o nosso recolhimento desse mês com essa menção à brincadeira do telefone sem fio, até porque recentemente tinha tropeçado com uma poesia de uma mulher chamada Ana Cátia Barbosa Lima, um pouco nostálgica, fazendo referência a ela, a essa brincadeira. Dizia: sentávamos lado a lado e o primeiro falava uma frase no ouvido do vizinho e esse passava adiante cochichando rapidinho. De ouvido a ouvido, até chegar ao finzinho, era muito diferente o que se ouvia no início do que era transmitido. Essa placa é luminosa, saía do outro lado, essa vaca é mentirosa. Era muito engraçado o telefone sem fio. E é verdade que, literalmente, nós temos nos nossos dias telefones sem fio, os nossos telefones celulares, que contam com um corretor ortográfico que muitas vezes nos prega umas peças assim e tanto. Algum tempo atrás, eu mandei uma mensagem para um padre amigo meu lá da Diocese de Osasco, o padre Marcos Antônio Funchal, mais conhecido entre todos assim simplesmente como Padre Funchal. Eu então começava a mensagem desse modo: boa noite, Padre Funchal, e já dizia o que eu queria dizer. E logo em seguida já apertei a setinha azul lá para enviar a mensagem. Mas como eu estou acostumado que o Padre Funchal ele é ágil assim na resposta, eu estranhei que estivesse demorando, então abri lá para ver se tinha ficado 2 risquinhos azuis lá de visualização da mensagem. E graças a Deus não tinha ficado, porque a mensagem dizia o seguinte: em vez do que eu tinha escrito, boa noite, Padre Funchal, estava lá escrito, boa noite, paixão. E graças a Deus não tinha visto, apaguei rápido para todos e logo depois já corrigi, reli várias vezes para ver se o corretor ortográfico não ia de fato ter outra deturpação da frase em nome de uma correção. Bom, mas tem tantas coisas assim de telefone sem fio até que passam para frente de modo cultural, Tem algumas expressões que a gente utiliza, ouve com frequência, que se for atrás, de onde é que partem, vemos que não passa de um telefone sem fio. Uma expressão que eu na infância ouvi várias vezes meu pai
fazer referência à cor do burro quando foge. Pai, que cor é essa? Isso é cor de burro quando foge. Para dizer que é uma cor indefinida. E recentemente eu fui atrás para ver o que significava isso, de onde é que tinha vindo esse negócio de cor de burro quando foge. E a verdade é que a frase não era essa, a frase era corra do burro quando ele foge. Ou seja, quando o burro está em fuga, sai da frente, não fica na rota de colisão que ele vai fazer um estrago. O corra do burro quando foge virou cor de burro quando foge. Bom, e assim por diante. Uma outra expressão que a gente ouve, talvez um pouco até, não chega a ser uma expressão chula, mas é mais vulgar, em que quando duas pessoas são muito parecidas, se costuma dizer, nossa, é cuspido e escarrado. Nossa, né? Cuspido e escarrado, quem que teve essa ideia, né? De dizer que os dois são muito idênticos, muito parecidos. E na realidade a gente vai para trás, de onde é que veio essa expressão, né? Na verdade a expressão correta, original, é esculpido em Carrara. Carrara é uma pedra, um tipo de mármore que se presta muito para a escultura e como tem um material assim, vamos dizer, mais plástico. Então, se for um bom artista, você não serve para nada, mas se for um bom artista, ele consegue trabalhar aquela pedra de tal forma a fazer uma escultura muito idêntica, muito parecida com a pessoa que está esculpindo. Então, esculpido em Carrara, ou seja, está muito idêntico, muito parecido. Não mudou o sentido nesse caso, é só a expressão que não tem nada a ver, cuspido e escarrado. Bom, e assim por diante. Mas seja como for, o telefone sem fio, essa brincadeira, é utilizada, é proposta como ferramenta pedagógica em muitas escolas, infantis, juvenis, até para chamar atenção para a importância da escuta ativa, ou seja, de prestar atenção no que lhe é transmitido, no que é dito, tendo em vista também que depois precisa transmitir bem, né? Não pode transmitir de qualquer jeito. Escutar bem é transmitir bem, ter uma boa escutadeira, ter uma boa transmitideira. E essa é uma preocupação que sempre demandou bastante atenção da igreja, especialmente no que diz respeito à transmissão da fé, a comunicação do bem, que é o tema do nosso recolhimento desse mês. Entendendo por comunicação do bem a comunicação do próprio Deus, né? Ou seja, esse bem escrito com letra maiúscula. Em filosofia, a gente vê essa palavra associada sempre àquilo que produz a felicidade. O que produz a felicidade é um bem. E se nós partimos da nossa experiência de que temos uma forma infinita de felicidade, então até existencialmente a gente pode chegar a uma conclusão racional de que Deus deve existir, né? Existe. Ou porque o meu motor sempre está baseado na esperança de que exista um bem infinito capaz de saciar a minha fome infinita de felicidade. E por cima para sempre. Então, daí, racionalmente, eu posso tirar duas conclusões. A razoabilidade de que exista Deus, ou seja, existe um bem infinito capaz de preencher minha fome infinita de felicidade, que de algum modo os pensadores, deixa eu dizer de modo impróprio, mas não incorreto, né? Convencionaram chamar Deus. Deus visto aqui como uma hipótese, né? Deve existir, porque senão não teria sentido a minha vida. E também essa esperança de que eu seja imortal, a imortalidade da alma. Ou seja, que me preencha não só por um tempo determinado, mas para sempre. Eu não queria me deter aí. Só me deter que a igreja, dizia, sempre teve a preocupação de que, no que diz respeito da transmissão da fé, essa transmissão chegasse na outra ponta, íntegra, fidedigna, exatamente como tinha partido. Como, e aqui é preciso dizer, não só como uma hipótese levantada, mas partindo de uma realidade de que Deus mesmo
se revelou, se auto-revelou, se autocomunicou a partir dos profetas, e até algum deles foi colocando em guarda para que não deturpasse nenhuma das suas palavras, senão ia se ver com ele. Mas um processo assim evolutivo, até que ele mesmo, sem querer utilizar esses intermediários, veio comunicar-se pessoalmente, se fez um de nós, se fez homem, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ainda por cima estabeleceu uma nova classe de profetas, de os apóstolos, com os seus sucessores, entendendo pelos seus sucessores no sentido estrito ali os apóstolos, ampliando um pouquinho os padres e os diáconos, auxiliares os apóstolos, depois no sentido estrito os bispos, seus sucessores, depois ainda ampliando os padres, os diáconos, ajudantes aí do bispo na sua função, mas depois expandindo, no sentido amplo, os sucessores do apóstolo são todos os batizados, todos chamados a serem apóstolos, a fazerem apostolado. A palavra apóstolo é uma palavra grega, significa difusor de um ensinamento, ou seja, um comunicador desse ensinamento, o que é o bem do próprio Deus que se comunicou. Eu escolhi esse subtítulo, vamos dizer assim, para o nosso recolhimento de hoje, que me passaram o título que é o Opus Dei, Dom de Deus. Como todas as instituições da igreja, a própria igreja, são para nós dom de Deus. Um dom que protege e ao mesmo tempo se sente interpelada, a igreja a comunicar amplamente esse bem, esse próprio Deus, com toda a sua revelação, com todas as palavras que o próprio Deus tomou o cuidado de deixar assim registradas na Sagrada Escritura para cada um de nós. E aqui estamos nós. Por que escolhi? Porque de fato o Opus Dei foi um dom de Deus que não ficou trancado só no coração de São José Maria Escrivá, quando ele recebeu esse dom no dia 2 de outubro de 1928, há 96 anos atrás, comemoramos outro dia, E aliás, não só não guardou para si, mas como fez render, como fez frutificar esse dom, esse talento que Deus lhe colocou nas mãos, um Opus Dei para que fosse fundado e expandido pelo mundo inteiro, dando muitos frutos. Não só lhe comunicou, como ele fez render de tal modo que trilhando esse caminho de implementação do Opus Dei na Terra, confundindo a sua biografia com a biografia do próprio Opus Dei, a partir daquele momento, chegou a ser santo. E foi canonizado, nós também comemoramos recentemente, no dia 6 passado, no dia 6 de outubro de 2002. Então são duas datas marcantes. O Opus Dei como caminho de santificação, depois da sua canonização, como que uma chancela, um carimbo de Deus, esse caminho de santificação é eficaz. Então você pode trilhar também. E para você trilhá-lo bem, você também tem que ser um comunicador da bondade, da grandeza, da misericórdia, daquilo que Deus tem pensado para cada uma das pessoas, que sejam santas como Ele é santo. Foi isso o que Deus transmitiu para São José Maria Escrivá naquele 2 de outubro de 28. Que aquela frase do Sermão da Montanha, no capítulo 5º, a frase de Jesus, do Sermão da Montanha, no finalzinho do capítulo 5º, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, de fato é uma frase, uma exortação, não só um grupo reduzido, privilegiado de pessoas, chamados à vida religiosa, à vida eclesiástica, à vida sacerdotal, não, para absolutamente todo mundo pode aspirar a ser muito santo.
E essa santidade passa também pelo exercício da comunicação, pelo exercício do apostolado. Sermos comunicadores de Deus. Alguém pode dizer, mas como é que eu consigo comunicar Deus? Deus é imenso, Deus é infinito. Se eu conseguir comunicar Deus, que Ele entre na minha cabeça a ponto de eu entendê-lo e comunicá-lo assim completamente, esse Deus seria muito pequeno, sem dúvida. Mas, pelo menos, alguns aspectos, sobre alguns aspectos, estamos chamados a ser comunicadores do bem, comunicadores de Deus. O Papa Bento XVI falava, por exemplo, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, como um comunicador da verdade. O que foi o segundo, o sucessor de São José Maria Escrivá à frente do Opus Dei, falava do seu predecessor, Álvaro del Portillo, que já está beatificado, que tinha sido um grande comunicador da paz. É outro aspecto de Deus. Deus é verdade, Deus é paz, o nosso Deus é Deus da paz, diz a Escritura. E, os evangelistas, especialmente São João, grandes comunicadores da fé. São Paulo vem apresentado por um autor como um grande comunicador de otimismo e esperança, porque ele se via tão pouca coisa, e mesmo assim, Deus tinha saído ao seu encontro para que ele fizesse parte dessa implantação do projeto da igreja no mundo e dessa expansão, porque confiou a ele a pregação também, não só para os judeus, mas também para os gentios, ou seja, ampliou todos os chamados a congregar, convocou a todos para pertencerem àquela igreja, sendo batizados, e pelo mundo inteiro. Cristo já tinha dito, mas o apóstolo tinha entendido ainda de um modo muito restrito, só para o povo judeu que estava espalhado pelo mundo. E pelo mundo inteiro, a todos pregar o Evangelho. E depois, a São Paulo, de modo muito explícito, pediu para que expandisse também aos pagãos. E São Paulo dizia, poxa, se Deus chamou a mim, que sou o inferior a todos, o que não dirá vocês que são espetaculares, como se disser? Vocês têm muita esperança, vocês são muito otimistas. Nem se deixem levar assim pela consciência dos teus pecados, a ponto de se virem assim neutralizados. Olha para mim. Eu vivo esse mesmo drama, me proponho 1000 vezes a não pecar e não faço senão pecar. Até cheguei a clamar, quem me livrará desse corpo de morte? Mas daí Jesus me disse, não, é na fraqueza que se manifesta a minha força, basta-te a minha graça. Então vamos em frente. Não se distraia, não se detenha pensando em todas as tuas misérias. E como chegar a ser bons comunicadores, como foram São João Paulo II, citamos, bem-aventurado Álvaro, os evangelistas todos, São João de modo particular, comunicador da fé, o São Paulo, O Papa Bento XVI, alguns meses antes de renunciar ao papado, ao pontificado, ele renunciou no dia 11 de fevereiro de 2013, que era o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Mas quase 3 meses antes, no dia 29 de novembro de 2012, numa quarta-feira, que é o dia em que os últimos papas têm dedicado assim a fazer umas catequeses, fundamentalmente para aqueles peregrinos que estão de passagem por Roma, para que possam vê-lo também, para que possam estar com ele. Se alguém viaja para lá com um pouquinho de tempo, faz uma solicitação, agora eu imagino que seja pela própria internet, pode pegar lá o convite, se está passando por Roma numa quarta-feira, vai lá no final da manhã e vai participar da audiência com o Papa. Ele sempre desenvolve algum tema, e naquele caso concreto, no dia 29 de novembro de 2012, a gente encontra isso aqui na internet com facilidade, ele deu esse título para a catequese: Como falar de Deus no nosso tempo? Como ser um bom comunicador? Como não reter para nós aquilo que Deus nos comunica?
E como São José Maria Escrivá teve essa preocupação de fazer, né? Ele tinha até na sua mesa de trabalho um isolante desses de poste de luz, né, de alta tensão que é nas ruas. Esse às vezes tem uma cor um pouco mais castanha, às vezes uma cor de vidro assim, mais esverdeado, parece uma garrafa, e outras vezes é de vidro transparente mesmo. E, bom, ele encontrou aquele em algum lugar alguma vez e colocava na sua mesa de trabalho, pedindo para não ser um isolante das coisas que Deus lhe comunicava, como que retendo-as para si. Que ele fosse só um canal através do qual, depois, as coisas que Deus lhe comunicava chegassem até os outros, e chegassem de modo fidedigno. Bom, como falar de Deus no nosso tempo? Perguntava e logo depois respondia o Papa Bento XVI. Bom, vamos ler o texto, assim, só um primeiro parágrafo. A pergunta central que hoje nos fazemos é a seguinte: como falar de Deus no nosso tempo? Como comunicar o Evangelho para abrir estradas para a sua verdade salvífica nos corações muitas vezes fechados dos nossos contemporâneos e nas mentes tantas vezes distraídas por tantos estímulos da sociedade? Jesus mesmo, dizem-nos os evangelistas, ao anunciar o reino de Deus, se perguntou: a que podemos comparar o reino de Deus e com que parábola podemos descrevê-lo? Você vê que o próprio Cristo ficava dando voltas, engenhando para ver como transmitir, com força, de tal modo que as pessoas entrassem em ressonância, vibrassem e se deixassem arrastar, ou se deixassem cativar por esse Deus que ele anunciava. O Papa, então, retomando, como falar de Deus hoje? A primeira resposta é que nós podemos falar de Deus porque Ele falou conosco. A primeira condição para falar de Deus é, então, a escuta do que Deus mesmo nos disse e nos diz. Deus falou conosco. Deus não é uma hipótese distante sobre a origem do mundo, não é uma inteligência matemática muito distante de nós. Deus se interessa por nós, nos ama, entrou pessoalmente na realidade da nossa história, se autocomunicou até encarnar-se. Então, Deus é uma realidade da nossa vida. É tão grande que tem também tempo para nós, ocupa-se de nós. Em Jesus de Nazaré, nós encontramos a face de Deus que desceu do seu céu para imergir-se no mundo dos homens, no nosso mundo, e ensinar a arte de viver, o caminho da felicidade, para libertar-nos do pecado e tornar-nos filhos de Deus. Jesus veio para salvar-nos e mostrar-nos a vida boa do Evangelho. Essa palavra Evangelho que significa boa nova, ou o bem, a comunicação do bem. A nossa redenção já se tornou acessível. Deus está acessível para nós, eu posso dizer, meu Deus. Mas o Papa Bento XVI, diante dessa pergunta, como falar de Deus, em primeiro lugar diz, sendo um bom ouvinte do que Deus nos fala. Esse Deus que nos fala pelas circunstâncias, pelas incidências diárias, nos fala até por uma ironia, por uma brincadeira infeliz de uma pessoa que, sem dúvida, com aquela brincadeira perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? Mas mesmo assim, Deus não perde a oportunidade de alguma forma falar conosco, interpelar-nos, talvez até para corrigir-nos naquele aspecto que a pessoa falou brincando, mas tem um aspecto de verdade, então vamos lá. Humildemente vamos encarar aquilo, né? Vamos aceitar a crítica. Mas Deus fundamentalmente nos falou e continua nos falando através da Escritura. Ser um ouvinte atento de Deus significa ser uma pessoa que busca o contato com Ele na Sagrada Escritura, com a certeza que Ele vai lhe dizer algo, sempre tem algo a dizer. É o que a gente encontra nessa declaração de São Paulo escrevendo a Timóteo. São Paulo, grande comunicador, né? Aliás, ele escreveu 14 cartas, 14 epístolas. Ele inflacionou aqui no Novo Testamento. Tem 4 evangelhos, cada um escrito por um autor, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois os Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Depois 14 cartas de São Paulo e mais 2 cartas de São Pedro, ou uma carta de Tiago, uma carta de Judas Tadeu e outras 3 cartas de São João. Depois o Apocalipse, que também é da autoria de São João.
Seja como for, São Paulo foi o que mais comunicou, né? Escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Tessalonicenses, escrevendo aos Filipenses, escrevendo aos Colossenses, aos Gálatas, aos Efésios. Sei lá, devo estar esquecendo. Mas diz aqui São Paulo escrevendo a Timóteo: tu permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que está escrito aqui é ditado por Deus, inspirado por Deus. É de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Em primeiro lugar, a nós mesmos. Depois, talvez, através de nós, as outras pessoas. Por ela, pela Sagrada Escritura, o homem de Deus se torna perfeito. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. O homem se torna perfeito, capacitado para toda obra boa. Capacitado para todo bem. E para comunicar esse bem a todos. Que bom seria se fôssemos nós também comunicadores do bem nesse nível. Que nós não fôssemos isolantes. Pelo menos não fôssemos isolantes de Deus com relação a nós, ali impenetráveis. A ação de Deus em nós por nem dar chance de ter um contato com a Escritura. E já não digo só um contato de quem ouve o texto do Evangelho na missa do domingo, ouve uma homilia. Por aí a gente se enriquece muito e Deus fala conosco, sem dúvida nenhuma. Senão vocês nem estariam aqui assistindo um recolhimento, uma homilia, né, mais prolongada. Mas, como é importante ter a minha experiência pessoal do Evangelho, a minha experiência pessoal da Sagrada Escritura como um todo. Sem dúvida nenhuma, há muitos padres que fazem seus comentários da Escritura, que ajudam. O Padre Paulo Ricardo, todos os dias, solta lá um comentário do Evangelho do dia. O Padre Paulo Monteiro Ramalho solta lá um comentário pequeno, simples, 5 minutos, incisivo, do Evangelho do dia. Tudo isso nos enriquece e nos ajuda. E se a gente costuma ouvir, pois que a gente persevere nisso, se a gente não costuma, dê uma chance, que talvez por aí também nosso coração se aqueça mais. Mas isso não supre, ou não dispensa, melhor, o nosso contato pessoal com a Sagrada Escritura, uma interiorização nossa da Sagrada Escritura. Algumas pessoas dizem, mas, puxa, eu já tentei ler a Bíblia alguma vez, mas eu não entendo nada. O que está escrito lá, eu não entendo nada. Bom, talvez te faltou já de entrada ver mais ou menos qual é a estrutura em que está escrito a Bíblia, dar uma passada de olhos assim no índice, ver como é que está dividida agora, tal como nos vem proposta pela Igreja. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente tem 3 tipos de livros. Os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Então, os livros históricos, né, os 5 primeiros livros, né, o Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Números, né, bom, e depois outros livros, os chamados livros históricos. Não dá para dizer, poxa, eu comecei a ler um livro de história e não entendi nada. Como não entendeu nada? É história, é só prestar atenção na história. O pessoal tem filmes, né, sobre diferentes trechos, né, da história. Está lá no Antigo Testamento, e eletrizantes, filmes assim que prendem a atenção, vai do começo até o fim, e a gente fica lá tomados. E também, né, os livros históricos do Novo Testamento, os 4 evangelhos narram a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua paixão, morte e ressurreição. É história, as palavras que ele disse. Os livros sapienciais, eu diria que também a gente vai encontrar diferentes sentidos, talvez para uma mesma afirmação. O livro do Salmo, o livro dos Provérbios, o livro da Sabedoria, Eclesiastes, são os livros sapienciais. No Novo Testamento são as epístolas todas.
Pode ser que aí a gente patine um pouco, mas pelo menos começando pelos históricos, né? Já tendo um primeiro approach, seria bom. Mas para além disso, não sei, tem alguns cursos que a gente encontra na internet para ler a Bíblia, ou pelo menos dar um empurrão para a gente ler bem a Bíblia. Sem ir muito longe, né? Tem uns cursos do Victor Salles, eu recomendo vivamente, eu gosto muito. Há vários vídeos sobre ler a Bíblia, entender a Bíblia. Ele agora tem lá uma espécie de curso, né, para ler toda a Bíblia em um ano. Já colocou até um contorno, uma meta definida, que às vezes algumas pessoas se sentem mais motivadas, tem começo, meio e fim, no que eu estou me propondo. O Papa Bento XVI, numa entrevista já mais antiga, respondia a seguinte pergunta do repórter: é necessário um modo diferente de transmitir a fé? Eu, ao ler assim essa entrevista, depois eu só copiei essa pergunta com resposta, fiquei com a impressão que ele estava perguntando qual a jogada de marketing que o pregador devia ter, que a igreja devia lançar mão para poder transmitir a fé de tal modo que ficasse mais convincente, ou mais atraente, mais deslumbrante para as pessoas irem atrás. E ele vai dar uma resposta que vai num sentido diferente desse, fica bolando estratégias, né, como se fosse algo artificial. É necessário um modo diferente de transmitir a fé? Penso que sim, porque o fato de haver tanto cansaço entre os cristãos, pelo menos na Europa, mostra que é preciso transmitir a fé de outra maneira. Li a história de um padre ortodoxo que disse: esforcei-me tanto, mas as pessoas não ouvem, adormecem e não vêm. É porque o anúncio não é bem feito. Até aqui o padre ortodoxo. E dizia Bento XVI, isso é um exemplo para as experiências que também nós fazemos, nós católicos. O que é importante é que o pregador, e aqui eu queria que nós entendêssemos o pregador não só para os padres que ficam pregando, né? Mas todos nós somos pregadores, todos nós somos difusores, todos nós não podemos ser isolantes, né? O marido para a esposa para o marido. Né, os pais para os filhos para os pais também, os padrinhos, depois os amigos, por questões de vizinhança, de estudo, depois da vida profissional. Todos nós somos pregadores, né? O que é importante é que o pregador tenha uma relação interior com a Sagrada Escritura, com Cristo, a partir da palavra viva. E que como homem, como pessoa desta época em que vive e que é a sua, a qual não foge, realmente interiorize a fé. E depois, quando realmente puder comunicá-la a partir de um aprofundamento pessoal, o modo diferente de a comunicar vem por si mesmo. Eu vou comunicar com a minha impressão digital, com a minha vibração, com aquilo que me produziu um impacto tal que eu não posso reter para mim. E esse vai ser o modo diferente do qual Deus quererá servir-se para atrair as almas a si. É preciso que eu, de fato, verdadeiramente interiorize a fé através do contato com a palavra viva. E lembro que uma vez fui celebrar a missa na celebração do padroeiro, assim, de uma paróquia determinada, e o padre estava querendo colocar, não sei, dar um relevo maior, uma solenidade maior para aquela celebração, mas ele mesmo fez a homilia. Eu proclamei o Evangelho, ele fez a homilia, afinal de contas também era o seu rebanho. E terminada a homilia, ele diz: agora vamos sentar um momento em silêncio para que a palavra de Deus penetre os nossos corações. Olha que espetáculo! Essa é a grande expectativa da igreja. A grande expectativa de Deus. Foi exatamente o que aconteceu, dizia, né, com São José Maria Escrivá. Tinha tal familiaridade com a Sagrada Escritura. Uma vez, fazendo alguns concertos, assim, numa parte da manutenção da casa no período de férias lá em Roma, na sede central da obra. Passei 2 anos morando lá em Roma, no Colégio Romano da Santa Cruz, mas a gente também, até para economizar, né, para não gastar dinheiro a mais, e todos nós éramos bolsistas lá, chamando profissionais assim para coisa que a gente mesmo podia resolver.
Então, me correspondeu a ficar nas dependências que tinham sido utilizadas por São José Maria Escrivá, tanto no seu dormitório como no escritório que costumava trabalhar. E eu estava lá, o encarregado de tratar um pouco aquelas madeiras que eram de móveis de segunda mão, já usados, né, como foi instalada a casa, madeiras não tratadas que tinham muito cupim, e perseguindo o cupim lá. Mas para isso eu tive que abrir armários, portas, gavetas. Não é que essas dependências não estavam sendo mais usadas, foram utilizadas por Dom Álvaro, depois pelo outro sucessor, Dom Javier Echevarria, e com certeza agora pelo prelado atual, Fernando Ocáriz. Mas como é um período que eles estavam fora de Roma, a gente aproveitava para fazer alguma manutenção em toda aquela zona da casa. E eu estava lá e de repente abri as gavetas de uma escrivaninha, tinha muitos objetos de São José Maria Escrivá. O que mais chamou a atenção foi uma apostilinha de folhas assim, tamanho meio sulfite, né, tamanho A5, em que tinha o seguinte título, assim, escrito, manuscrito: frases da Escritura repetidas vezes meditadas. Até procurei lá, se eu não me engano, como estavam numerados, eu vi que tinham 112 frases, né, no bloquinho. A primeira também, se eu não me engano, era bem-aventurados os pobres, porque deles o reino dos céus. Mas, independentemente das frases, né, você vê que há muitas frases repetidas vezes meditadas, que ajudaram muito a que Deus Nosso Senhor se servisse dele, né, como instrumento para propagar, né, o bem. Né, e essa frase que tinha brilhado para ele com luzes de neon, naquele 2 de outubro de 28. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa frase é para todos. A base de já ter meditado bastante, é como se Deus, quando queria se comunicar com ele, pudesse ir lá nos arquivos da sua memória, pensar alguma dessas passagens, dessas frases e projetar. Pá! Isso aconteceu várias vezes na sua vida. Ele interpretava que eram locuções divinas com ele, mas partindo de algo que Deus já tinha dito. É como Deus recordando para ele algo que ele já tinha percebido na Escritura, já tinha lido, já tinha refletido, já tinha aprofundado. Tinha esse tete-a-tete, né, com Deus, através da Sagrada Escritura. Ouvia Deus, era um ouvinte atento da Sagrada Escritura. Depois, o Papa Bento XVI, naquela catequese, ainda dizia: aquele excepcional comunicador que foi o apóstolo Paulo nos oferece uma lição que vai exatamente ao centro do problema, como falar de Deus. Então, para além de ser um grande ouvinte de Deus, vai dizer assim: falar de Deus com grande simplicidade. E São José Maria Escrivá até com dom de línguas, de tal forma que todas as pessoas que me ouvem, sejam elas do nível cultural que for, né, com o grau de ciência que tenha adquirido, de cultura que tenha cultivado, se sintam assim atingidas por aquilo que eu quero comunicar, por esse Deus que eu quero transmitir, com minha palavra, com meu olhar, com meu gesto, a simplicidade. Sem querer ser eruditos, sem querer falar difícil, e não apresentar um Deus que é um Deus distante, mas exatamente como esse excepcional comunicador que foi São Paulo, né, que falava de um Deus a quem ele efetivamente conhecia, que era muito amigo, e apresentava, né, para os outros também com desejo que se tornassem muito amigos. Como foi aquele início, né, de vibração apostólica com os primeiros discípulos? São João Batista falou para os seus discípulos João e André que Jesus era aquele que eles estavam esperando. E eles foram atrás. Uma vez que comprovaram que era mesmo, cada um foi chamar seu irmão respectivo. João chamou Tiago, André chamou Pedro. Depois Pedro e André chamaram Filipe. Filipe foi chamar Natanael. E começou, pois, aquela transmissão, né, de algo que não dava. E com muita simplicidade,
Filipe, por exemplo, quando vai chamar Natanael, fala: encontramos Jesus de Nazaré, não será o Messias? E com toda a simplicidade, Natanael fala: mas de Nazaré, Nazaré pode sair coisa boa? Os nazarenos não eram bem afamados, né? Eram tidos como judeus assim relaxados, pouco praticantes, né? E de Nazaré vai sair coisa boa? E o Filipe também, sem nenhuma cerimônia, porque eram muito amigos: Natanael, vem e vê. Como quem diz: puxa, estou te falando, né? Então, dá um voto de confiança, vamos lá. E foi Natanael. Bom, a simplicidade, né, de que a gente vai, né, vai adquirindo precisamente com com esse contato, com esse tete-a-tete com Deus. E não só nosso, né, o tete-a-tete que tiveram os grandes pregadores. A gente pega um São Bernardo, São João Crisóstomo, cada um, logicamente, escreve com o seu estilo, né? Mas, em geral, tem um público rude diante de si, então tem que falar de tal modo que atinge o coração daquelas pessoas. E, graças a Deus, até hoje atinge o nosso, um São João Crisóstomo, a biografia dos santos, né? Os santos que no fundo, são propostos assim como modelo para nós, porque eles encarnaram o Evangelho, se identificaram com Cristo, viveram da palavra, passeavam depois lá pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento, faziam essas interconexões, porque aprenderam, né, de outros que transmitiram, mas também pela sua experiência pessoal. E ainda por cima, São José Maria, né, diria, que é um grande comunicador, como São Paulo, né, foi um grande comunicador, porque de fato conhecia o mundo da sua época, a cultura, minimamente conhecia da sua época. Eram pessoas que se interessavam, São Paulo se interessava por tudo aquilo que diz respeito às pessoas que tinha ali ao seu redor, e vai utilizar a comparação da construção para falar da igreja, depois vai pegar também para falar do matrimônio, a união entre Cristo e a igreja: maridos, amem a vossa esposa como Cristo ama a igreja. Vai pegando, né, várias imagens, né, para tentar explicar Deus. Depois, quando vai pregar lá no Areópago, demonstra que conhecia a cultura que eles tinham lá. E faziam, mas também utilizava a figura dos Jogos Olímpicos. Não sabia que dos que correm no estádio só um alcança o prêmio. Falávamos disso recentemente, há 2 recolhimentos atrás, se não me engano. Mas no Areópago, concretamente, você vê que São Paulo vai lançar mão dessa sua cultura que tinha, dos gregos, né? E como valorizavam a sabedoria, e vai pregar a respeito do Deus desconhecido, né? O Papa Francisco, recentemente, no dia 17 de agosto passado, ele lançou uma exortação assim, a que a gente redescubra e reatribua a importância que tem a desempenhar na nossa vida, o papel a desempenhar na nossa vida, da literatura, no nosso processo educativo, nosso processo de educadores. Ele disse no início que ele tinha pensado em escrever esse texto só para a formação dos seminaristas, em vista de que depois eu abraçar o sacerdócio e ser grandes divulgadores, do bem, de Deus. Mas depois percebeu que aquilo era uma proposta que ele podia fazer para todo mundo. E propôs, né, que as pessoas redescobrissem os romances, redescobrissem a poesia, porque aí se capacitariam para transmitir, né, com vida, também até com um domínio assim da palavra, que tornaria a sua pregação muito mais amena, muito mais atraente. São José Maria Escrivá
de fato ele desenvolveu esse gosto pela literatura, foi ensinado a isso. Quando era muito jovem já ganhou uma coleção lá do Júlio Verne, das aventuras, né? E foi lendo um por um. A gente percebe isso, encontra isso nas suas biografias. Não diria que é um erudito, que era um devorador de livros, e menos ainda se projetava nisso como uma espécie de vaidade, né? Dos livros que eu já li, a gente não vai encontrar nenhuma referência, autorreferência nesse sentido. Não sei se ele chegou a conhecer a resposta que deu Chesterton quando lhe perguntaram se você tivesse perdido numa ilha deserta, que livro você queria ter nas mãos para ler, né? O Chesterton deu uma resposta muito prática. Acho que São José Maria Escrivá se conheceu, né, deve ter gostado bastante. E se não conheceu, teria gostado, né? Com sentido prático, Chesterton, que era um grande pensador na inglês no século passado, com muito bom senso, respondeu lá: se eu tivesse perdido numa ilha deserta, a única coisa que eu queria ter nas mãos para ler é o manual de construção de um bote. É isso que eu quero. Porque daí eu já saio daqui, vou para a primeira biblioteca que eu encontrar e leio todos os outros livros, né? Essa típica pergunta que às vezes desperta uma dúzia de demônios de vaidade assim nas pessoas. Eu gostaria de ter tal livro, pega lá um ar mais emproado, né? Um livro que jamais pegaria nas mãos, mas que talvez naquele contexto quem está perguntando pegaria bem dizer, né? Não, só queria um manual de construção de botes, depois com o resto já me viraria, né? São José Maria Escrivá, acho que tinha essa simplicidade, né? Mas leu, e as pessoas que depois transcreveram os seus encontros assim, que ficaram gravados, depois quiseram ter o texto daquilo que ele tinha falado, sempre disseram, né, que ficavam assim impressionados, como não precisava de retoque, bastava transcrever exatamente como ele tinha falado, que a pontuação já vinha sozinha, onde ele parava de fato ali para colocar uma vírgula, ou um ponto e vírgula, ou para abrir lá, fazer uma intercalar, abrir dois hífens assim, para fazer um inciso na frase que ele estava, que ele se afastava, mas depois voltava. Era um domínio assim, da palavra, um domínio da gramática. Tive que era uma pessoa que lia. E vai falar numa pregação sua, vai citar um livro do Afonso Daudet, o Tartarin de Tarascon, que era um maluco que saía caçando leões lá nos corredores da sua casa. E aplicava essa figura aí numa pregação, falando da simplicidade para fazer um exame de consciência. Tantas vezes algumas pessoas falam: nossa, Padre Carlos, eu não sei, acho que eu não faço bem exame de consciência, eu não enxergo nada. E São José Maria Escrivá, numa pregação, diz: não, mas não sejamos como Tartarin em Tarascon, que a gente vai sair procurando leões, né, nos corredores da nossa alma. Graças a Deus não tem. Deve ter pernilongo, deve ter pulga, deve ter coisas menores, mas procura lá tuas pequenas preguiças, tuas pequenas sensualidades, pequenos orgulhos, pequenas pontas de inveja, reações de comodismo. Então, por essas coisas, você entra no pequeno, você vai fazer uma coleçãozinha assim, de coisas que você pode colocar na tua condição sem problema. E o Papa, então, nessa carta, sobre o papel da literatura na educação, projeta uma luz também para nós que queremos ser comunicadores do bem, né? A imitação de São José Maria Escrivá, que se esforçou por comunicar esse bem que Deus lhe tinha colocado nas mãos, que é o Opus Dei, o espírito do Opus Dei, abrindo um caminho de santificação no mundo, em paralelo com outros, né, muito transitáveis também, mas de modo específico para quem busca a santidade no meio das atividades corriqueiras. Bom, dizia o Papa Francisco: muitas vezes, no tédio das férias, no calor e na solidão dos bairros desertos, encontrar um bom livro para ler torna-se um oásis, afastando-nos de outras escolhas que são nocivas. Na verdade, não faltam momentos de cansaço, irritação, desilusão, fracasso, e quando nem sequer na oração conseguimos encontrar o sossego da alma. Nesses momentos, pelo menos um bom livro ajuda-nos a enfrentar a tempestade, até que possamos ter um pouco mais de serenidade. Às vezes, a gente fica tão tomado com alguns pensamentos, com algumas preocupações, com alguns sentimentos, fala: que bom seria se eu tivesse o reflexo de pegar um bom livro para ler aqui agora. Deixa eu desviar minha atenção disso daqui. Talvez essa leitura, continua dizendo o Papa Francisco, abra novos espaços interiores,
capazes de evitar o encerramento naquelas poucas ideias obsessivas que nos enredam inexoravelmente. Antes da onipresença da mídia, das redes sociais, dos celulares e de outros dispositivos, esta era uma experiência frequente e quem a viveu sabe bem do que estou falando. Não se trata de algo ultrapassado. E o Papa vai dizer, como a literatura de um bom livro, posso estar lendo no dispositivo eletrônico, sem dúvida, né? Mas, quer dizer, me enriquece e me capacita a entender melhor as pessoas, né? Eu pego um livro da chamada literatura clássica. O que é um clássico da literatura? É um livro desses em que eu leio e o autor consigo penetrar de tal forma na natureza humana que aquele personagem que ele criou, tal como ele descreve, é um personagem que ele é atemporal, porque o homem sempre foi homem. A natureza humana ela se repete tanto nos séculos anteriores a esse livro como nos séculos posteriores, que é o que gera empatia de fato, me permite colocar-me no papel das diferentes pessoas, porque eu vou entrando na figura de cada um dos personagens, vou entrando nos seus sentimentos, modo de reagir, vou vendo a parte mais defeituosa, talvez até mais viciosa, né? Até a parte mais virtuosa. Isso produz identificação, produz repulsa e gera uma conexão. O Papa ainda continua, ao contrário dos meios audiovisuais, onde o produto é mais completo e a margem e o tempo para enriquecer a narrativa ou para interpretar são geralmente reduzidos, a coisa já vem tão elaborada que você lê exatamente aquilo que a pessoa que escreveu queria que você lesse, mais nada. Nesses recortes que saem por aí. Então, ao contrário desses meios, o leitor é muito mais ativo quando lê um livro. De certo modo, reescreve-o, amplia-o com a sua imaginação, cria um mundo, usa as suas capacidades, a sua memória, os seus sonhos, a sua própria história cheia de dramatismo e simbolismo, e assim surge uma obra muito diferente daquela que o autor pretendia escrever. Uma obra literária é, portanto, um texto vivo e sempre fértil, capaz de falar de novo e de muitas maneiras, capaz de produzir uma síntese original com cada leitor que encontra. Eu sou capelão, já falei outras vezes aqui do Easy Business School, do Seoul Law School, e nesses cursos em que tem lá de grandes executivos, né? Desde alguns anos se introduziu uma atividade que se intitula Ética e Literatura. E alguns livros clássicos desses selecionados são propostos ali para os alunos de cada programa lerem, depois discutirem entre si, conduzidos por um moderador. E o que sai lá é algo muito interessante. No início, como sempre, o pessoal fica meio tímido, vai falando uma outra coisinha, fica aquele silêncio. Mas depois, conforme vão se soltando, cada um vai manifestando o que entendeu do livro, o que captou do livro, a ponto que outros perguntam, nossa, mas eu li esse mesmo livro, será? Mas todos ficam assim admirados. Cada um, de fato, entrou na história, fez uma interpretação e tirou umas coisas assim, que no conjunto, todos manifestando, é uma fonte de riqueza enorme. Coisa que muitas vezes não fica plasmada só no que diz aqui, nos meios audiovisuais, onde o produto é mais completo e a margem, o tempo para enriquecer a narrativa ou para interpretar são geralmente reduzidos. Ou seja, o contato com a literatura clássica, romance, diz o Papa, poesias, né? Sem dúvida me converte num comunicador muito mais eficaz. Uma pessoa que tem dom de línguas, assim, para se comunicar com os demais. E nesse sentido, então, São José Maria Escrivá também se apresenta como um bom modelo. Foi um bom instrumento também em função disso. Agora, há uma outra característica assim, de São José Maria Escrivá, em que vale a pena também trazer aqui a consideração, porque a autora desse livro, que eu já citei no mês passado, O Homem de Vila Tevere, se debruçou também no perfil biográfico de São José Maria Escrivá, nessa sua característica. E um capítulo desse livro
se intitula O Comunicador. E ela diz lá uma característica marcante sua, diz lá, escrivá pode entrar no coração, no coração dos seus amigos, porque antes os meteu no seu próprio coração. Um afeto nobre e sincero franqueia-lhe a intimidade deste ou daquele. Ou seja, aquilo que ele comunica ainda por cima vai com força, porque vai comunicado com amor, com carinho. A pessoa a quem ele se dirige se sente querida por ele. Percebe que ela já foi introduzida no seu coração, que ele de fato não está olhando para ela com um olhar de preconceito, com um olhar de distância, pelo contrário. Ele pedia para Nosso Senhor que eu veja com teus olhos, Cristo meu. Logicamente isso se aplica também a cada circunstância da vida, encarar a circunstância como Deus está vendo, mas se aplica muito mais às pessoas, que eu veja as pessoas com teus olhos. E como é que eu poderia comunicar-lhes ainda mais o bem que você colocou nas minhas mãos, colocou no meu coração, para que eu fosse um difusor? E São José Maria, então, pode entrar no coração dos seus amigos, porque antes os meteu no seu próprio coração. Isso nos faz pensar, né, no relacionamento conjugal, né, em que o marido está chamado a ajudar a esposa a crescer, a esposa está chamada o marido a crescer, os dois são chamados os filhos a crescerem, depois vai expandindo. Como é que eu comunico? Eu comunico com base, né, isso do ponto de vista da fé, do ponto de vista do bem, escrito com maiúscula, que é o próprio Deus para as pessoas. Comunico como algo em que é resultado da minha forma de ouvir a Escritura. Comunico com simplicidade, comunico como algo então que está interiorizado, né, que é uma coisa viva. Que efeito tem, né, na vida das pessoas quando percebem essa comunicação cheia de simplicidade e cheia de algo que foi incorporado. Não sei, às vezes fazer um sinal da cruz. Um filho vendo o pai fazendo um sinal da cruz bem feito, uma mãe, né? Eu imagino flexão, entrar aqui na capela diante do Santíssimo Sacramento. Ou de repente perceber, né, que o pai e a mãe levantaram ali no meio da missa e foram até lá ao confessionário e foram confessar. Ou ao contrário, o pai que vira para o filho e falou: filho, eu vi que você não comungou no domingo passado, né? E não sei qual será o teu motivo, mas seja como for, se você quiser, o papai está indo confessar hoje lá no centro da obra, quer ir comigo? E, nossa, é completamente diferente. E com simplicidade, né? com leveza. E às vezes, talvez não com tanta leveza, mas sempre com o coração de alguém que é apaixonado, que quer o bem. Um rapaz me dizia uma vez: Padre Carlos, acho que eu nunca mais vou deixar de ir na missa aos domingos. Eu, puxa, que bom, e por que você está me falando isso? Não, porque no domingo passado ele vai ter os seus 13, 14 anos, hoje já é um homem casado, com filhos. E ele dizia que, num momento determinado lá no domingo, eram 3 irmãos, né? O pai e a mãe já falaram: olha, então, daqui 20 minutos a gente vai sair, então todo mundo se arruma, não vamos sair atrasado, vamos chegar na hora lá na igreja, um pouquinho antes. E ele falou: não, hoje eu não vou na missa com vocês. Eu estou repensando aqui minhas coisas. Estava lá, adolescente, pré-adolescente, já querendo tomar a rédea da vida nas mãos e vai produzindo, por assim dizer, como que marcando posição, né? Uma distância, assim, com todas as coisas que ele aprendeu, ensinou e tal. E me dizia: mas meu pai ficou de tal forma, ficou tão comovido, ficou com os olhos assim, né, cheios de água. Não teve um choro de soluçar nem nada, mas ficou tão tomado que ele me falou, não falou bravo, falou sentido. Falou: fulano, se você não quiser, você não vai para a missa. Ninguém vai te obrigar a ir para a missa. Você faz o que você quiser. Eu queria que você soubesse que a pior fase da minha vida foi quando eu deixei Deus de lado e parei de ir na missa. Só queria que vocês tivessem isso em conta, mas tudo bem. E já saiu e foi lá, continuou preparando, todo mundo ficou meio assim, os irmãos ali também se entreolharam, né? E o outro ficou perplexo. Bom, a verdade é que quando estavam saindo para a missa, todos já se aprumando, esse rapaz que falava comigo, se apresentou lá também e falou: não, eu também vou, estou indo. Então, sem dar muito braço a torcer, mas ao mesmo tempo, estou dentro, né? Estamos juntos. E depois tirou essa conclusão:
Foi tal a simplicidade e o carinho, né, que ele viu que aquele homem tinha por Deus, que era genuíno, né? Eu já tinha tirado o que como a missa é importante, depois cada um dos detalhes da vida de fé, que graças a Deus continua sendo ele também, transmitindo para os filhos esse mesmo carinho. E São José Maria Escrivá, sem dúvida, também foi um grande inspirador dessa família, que já conhecia o Opus Dei há tempo. Esse rapaz praticamente nasceu no Opus Dei, frequentou sempre desde o início, e foi e continua sendo, né, um divulgador do bem, a imitação desse santo, né, por quem nós também temos tanto carinho. Vamos pedir a Nossa Senhora. Nossa Senhora que tem um título que lhe é atribuído de padroeira da comunicação, Nossa Senhora da Comunicação. Não sei se vocês conhecem essa imagem, depois vocês dão um Google aí. Mas tem uma cidade aqui no Brasil que chama Novo Progresso, que está lá no Tocantins, cuja padroeira é Nossa Senhora da Comunicação. A imagem dessa Nossa Senhora da Comunicação é uma devoção trazida da França, pelos salesianos aqui para o Brasil. Mas Nossa Senhora da Comunicação é uma imagem assim, esguia, uma virgem assim, mas parece uma estatueta dessas do Oscar, né? Uma imagem esguia em que Nossa Senhora está segurando no alto, assim, pela cintura, o menino Jesus, colocando mesmo, querendo comunicá-lo a todo mundo, né? Está aqui. Esse é o Redentor do mundo, esse é o Salvador de todos, né? Amém. Sigam-no. Pedir a ela que nos faça ser também desses comunicadores do bem, dessas pessoas para quem Deus entrega, né, o encargo primeiro, de ser um grande ouvinte, para que Deus se comunique a ele, né, a pessoa, e depois se converta num vetor, um grande comunicador também desse mesmo bem. Vamos fazer agora um breve exame de consciência. Exame. Posso ser considerado um comunicador do bem, entendendo essa palavra bem como dizendo respeito ao próprio Deus, bem infinito, único capaz de saciar a fome infinita de felicidade que todo coração humano experimenta. Tenho consciência de que para isso necessito empenhar-me por conhecer cada vez mais o Senhor e ouvi-lo com atenção. Percebo que a Bíblia, em particular os Evangelhos, é o principal lugar que devo frequentar para adquirir o conhecimento de Deus, que ao longo da história não tem poupado esforços para revelar-se a mim como um ser real e concreto, não abstrato ou uma hipótese, e que se interessa por tudo aquilo que me diz respeito. Penso na responsabilidade que supõe esse conhecimento, já que ele conta comigo para comunicá-lo com convicção aos outros. Já me propus a fazer algum estudo mais sistemático para ler a Sagrada Escritura com maior proveito? Meu testemunho de amizade com Jesus Cristo é simples e aberto para com todos aqueles que se relacionam comigo, especialmente os meus familiares. Deixo-me neutralizar pelos respeitos humanos à hora de praticar a minha fé, isto é, de fazer as minhas orações habituais, privilegiar a assistência à missa aos domingos ou em outros dias da semana em que tenho me proposto, etc. Ou, pelo contrário, a naturalidade com que essas realidades são percebidas na minha conduta acaba criando um clima de aceitação e atração tal que é comum que muitos ao meu redor passem a querer fazer o mesmo. Peço à Virgem Maria, Nossa Senhora da Comunicação, para que consiga do Espírito Santo para mim e para toda a Igreja o dom de línguas tão necessário para incidir sobre as pessoas de modo oportuno e eficaz. Particularmente, considero que este dom pode ser bastante favorecido pela minha dedicação à leitura dos clássicos de espiritualidade e da literatura universal, como sugeriu recentemente o Papa Francisco. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus,
pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.